Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus, mais uma vez, né? Um culto, já tivemos aqui o nosso momento de adoração aqui em casa, né? Tá aqui o meu exército, né? Tá aqui comigo, Dona Hilda, Diana, Sofia, Valdirene, Clara ali atrás das câmeras, nos bastidores, sendo usada por Deus, né? Para nos filmar. E graças a Deus, irmãos, nós vamos agora compartilhar da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Se a gente está de pé, é por conta dessa palavra. Se nós encontramos salvação, foi por causa dessa palavra. Tudo que precisamos está aqui na palavra. Então nós vamos nos alimentar verdadeiramente da palavra de Deus agora. Quero que vocês abram a Bíblia comigo lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra: Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Amém? Irmãos, graças a Deus, né? Essa palavra aqui do livro de Tiago é uma palavra que ela traz no nosso coração a verdade de Deus. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, que nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado e à medida que nós fomos crescendo, essa manifestação do pecado, ela começou a se desenvolver na humanidade. Na verdade, o que eu quero dizer é que a gente nasce com a natureza do pecado. E à medida que nós crescemos, a Bíblia vai dizendo que o quê? Que vai chegando a malícia e essa natureza ela começa a se desenvolver. É onde que as pessoas começam a praticar atos de pecado. E é por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela tem um papel fundamental na salvação da humanidade. Por quê? Porque é através da prática da palavra, do ouvir e do praticar a palavra, que nós matamos essa natureza do pecado. Que nós colocamos essa natureza do pecado, a qual nós nascemos com ela e que ela foi se desenvolvendo, nós colocamos ela no lugar dela. E o lugar dela é embaixo dos nossos pés. Mas isso é possível através da palavra. A Bíblia fala aqui, olha, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então, o que salva a nossa vida? É a palavra. A palavra de Deus é que traz salvação na nossa vida. Então, é necessário que cristãos, é necessário que a igreja, ela o quê? Ela seja não só ouvinte, mas além de ouvir, ela tem que ser praticante da palavra. Porque é isso que vai salvar a nossa vida. Quando a pessoa se converte a Cristo Jesus, quando a pessoa recebe a Cristo, irmãos, ela não recebe Cristo hoje e amanhã, se ela tinha, por exemplo, um problema com algum tipo de vício, ela já é liberta desse vício. Amanhã ela já não pratica mais pecado. Não é assim que acontece. A pessoa ela converte hoje e amanhã ela vai continuar tendo os mesmos desejos pecaminosos a quais ela tinha antes de conhecer a Cristo. Mas aí é que entra a palavra de Deus. Aí é que entra o ouvir e o praticar a palavra de Deus.
Porque aí começa o processo de cura, o processo de libertação. E isso só acontece através da palavra de Deus. A palavra ela vai moldando o caráter da pessoa. A palavra vai fazendo com que a pessoa conheça mais a Deus, conheça mais a vontade de Deus, e conhecendo a Deus e conhecendo a vontade de Deus, a pessoa ela começa a ser liberta, ela começa a abandonar as práticas pecaminosas, ela começa a abandonar aquilo que antes destruía, que antes dominava a vida dela, passa a mais não ter poder de domínio sobre a vida dela. Por quê? Porque a palavra que foi implantada no coração da pessoa, ela começa a produzir os frutos de justiça. Ela começa a produzir os frutos de arrependimento. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que nós devemos aceitar essa palavra. Olha aqui que fala aqui, olha, receber humildemente a palavra. Algumas traduções estão dizendo assim, ó, receber com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar vossas vidas. Por que Tiago fala aqui, receber essa palavra humildemente? Receber essa palavra com mansidão. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra, ela nos mostra quem nós somos verdadeiramente. A palavra, ela coloca ali os nossos pecados em evidência para nós mesmos e ela nos leva ao ponto da decisão. Qual que é o ponto da decisão? Ou eu abandono a prática pecaminosa, ou eu vivo no pecado e vou para o inferno. É por isso que Tiago fala, acolhei com mansidão. Porque quando a pessoa está na prática do pecado, a pessoa está vivendo um engano de falso prazer. A pessoa ali, quando ela está praticando vício, praticando qualquer tipo de pecado ali, aquilo ali traz um prazer para ela. E quando a palavra vem e confronta, quando Deus usa um irmão, uma pessoa, ou quando Deus usa a própria pessoa para pegar a Bíblia, e a Bíblia começa a mostrar que aquilo que nós estamos fazendo é errado, que precisa ser mudado, aquilo ali, irmãos, no primeiro momento nos confronta. E para algumas pessoas aquilo gera até ira. Pessoas começam a dizer, não, eu vou continuar fazendo dessa forma, eu vou continuar agindo dessa forma. Por quê? Porque não quer ser confrontado. É por isso que Tiago fala, aceita com humildade essa palavra, aceita com mansidão essa palavra, porque essa palavra vai salvar a sua vida. Salvar a vida de quê? Do inferno. Porque o propósito da palavra de Deus, irmão, dentre outras coisas, mas o propósito maior da palavra de Deus é livrar o homem de ir para o inferno. Eu conheço pessoas que vivem a vida toda sem ter Jesus, e eu costumo dizer que dá para viver sem Jesus. Eu conheço pessoas que vivem bem sem Jesus, pessoas que vivem, irmãos, ali, bem, de uma forma tranquila, sem Jesus. Mas o problema não é morrer, não é viver sem Jesus. O problema é ir para o mundo dos mortos sem Jesus. O problema é esse. Tem pessoas que estão iludidas nas riquezas, estão iludidas nos vícios. Ah, para que eu vou aceitar Jesus? Eu não tenho Jesus, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho dinheiro no banco. Irmãos, ilusão do diabo. Porque tudo que não tem Jesus é ilusão do diabo. Porque quando a pessoa morrer, a pessoa, se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. E ali o dinheiro não vai adiantar, o carro não vai adiantar, a aparência física não vai adiantar. Ali vai ser todo mundo igual. Ali vai ser todo mundo padecendo os mesmos tormentos e sofrimentos. Aqueles que morrem sem Cristo Jesus, aqueles que morrem sem a salvação, sem viver a prática dessa palavra. O propósito da palavra de Deus é impedir que a humanidade vá para o inferno. E muita gente não tem entendido isso. Olha o que o texto continua falando. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Isso é outra, irmãos, mentira que o diabo tem implantado no coração das pessoas. E muitas pessoas, elas estão o quê? Caindo nessa mentira do diabo. Muitas pessoas, irmãos, elas estão achando que elas têm Cristo, que elas têm Jesus, quando na verdade não tem. Pessoas que muitas das vezes chegam para mim e falam assim, olha pastor, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo, mas eu sei que não tenho.
Eu sei, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Não é porque eu estou julgando a pessoa, não. É porque eu vejo os atos dessa pessoa. Eu vejo, irmãos, a prática de vida dessa pessoa que é completamente contrária à palavra de Deus. E muitas das vezes são pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque o que vai salvar não é a pessoa só ouvir, mas a pessoa ouvir e praticar essa palavra. E praticar a palavra, irmãos, é fazer o que a palavra manda fazer e não fazer o que a palavra manda não fazer. E muitas das vezes o que a palavra manda não fazer vai contra os nossos desejos pecaminosos. E é por isso que muita gente não pratica a palavra. É por isso que muita gente não aceita a palavra de Deus. É por isso que muita gente está indo para o inferno. Sabe? Pessoas conhecedoras da palavra de Deus estão indo para o inferno. Pessoas conhecedoras da palavra de Deus, irmãos, estão indo para o inferno. Por quê? Porque conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Pessoas ali que têm ouvido de Deus, mas não têm aceitado com mansidão essa palavra, não têm aceitado com humildade essa palavra. E infelizmente essas pessoas estão caminhando para o inferno. Se não mudar a vida, se não começar a praticar a palavra, vai para o inferno. Não porque Deus vai mandar, porque Deus não manda ninguém para o inferno, mas Deus nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que nós devemos seguir. Quantas pessoas na igreja que eu pastoreio, irmãos, que já passaram pela igreja que eu pastoreio e que hoje, infelizmente, estão desviadas. A gente está vendo a pessoa caminhando para o inferno e a pessoa conhece a palavra, sabe? O que dá a impressão é que a pessoa dá um passo para frente e 2 para trás. Às vezes a pessoa chega e fala, pastor, eu quero mudar de vida, sabe? Agora eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a palavra. E ali a gente acolhe, a gente ora, a gente aconselha, a gente ajuda no que pode. E a pessoa começa a caminhar e de repente as ilusões do mundo começam a tomar lugar na vida da pessoa. As práticas pecaminosas começam a tomar lugar na vida da pessoa. Aí a pessoa já para de ir na igreja, a pessoa já começa a cometer os atos de pecado, sabe? Começa a voltar para trás, começa a caminhar para o inferno de novo. É isso que a Bíblia está falando. Olha, portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, logo se esquece da sua aparência. Olha o que a Bíblia está falando. Alguém que é ouvinte não é praticante. Por quê? Porque quando você ouve alguma coisa e você não pratica, você se esquece daquilo. Você se esquece. Quando uma pessoa ela tira a carteira de habilitação, se ela não dirige, se ela não pratica, quando ela pega um carro, ela começa a tremer, ela pode até causar um acidente, às vezes ela não sabe nem, ela não vai conseguir nem arrancar o carro. Por quê? Porque ela tirou a carteira, mas ela não praticou. A palavra é dessa forma. A pessoa sabe que sem Jesus ela não vai para o céu. A pessoa sabe que se praticar o pecado, ela não vai para o céu. Mas ela o quê? Não pratica a palavra. Praticar a palavra é abrir mão daquilo que a Bíblia manda abrir mão e fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. E aqui, olha, no versículo 25 fala assim, olha, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, a palavra, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O que é ouvinte negligente? É aquela pessoa que ouve e não pratica. Ele negligencia aquilo que ele ouve. Mas é praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Você está vendo aqui o segredo para o sucesso? Você está vendo aqui o segredo, irmãos, para você ser bem sucedido na vida financeira, no casamento, no ministério, na vida com Deus? É você o quê? Ser praticante da palavra de Deus. Ser praticante da palavra de Deus. Porque quando você é praticante da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, olha, que tudo que você empreender, você será feliz. Sabe? Tudo que você fizer, a probabilidade de dar certo vai ser muito grande.
Só não vai dar certo se aquilo que você querer fazer não for da vontade de Deus, não for os planos de Deus para a sua vida. Mas se for o plano de Deus, se estiver alinhado com a vontade de Deus, e você ser um praticante da palavra, você pode ter certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Então, seja não só ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. E olha aqui, voltando lá no versículo 21, olha que como que começa o versículo. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Porque além de receber a palavra, nós temos uma responsabilidade. Sabe qual é, dona Ilza? Sabe qual é, Diana? A responsabilidade de abrir mão, de livrar de toda impureza, de livrar de todo pecado, de toda maldade que quer tomar conta de nossa vida. Isso é responsabilidade nossa, irmãos. Deus nos ajuda através do Espírito Santo, mas dizer não para o pecado é responsabilidade minha, é responsabilidade sua que me ouve, não é responsabilidade de Deus. A Bíblia diz que essa responsabilidade de dizer não para o pecado é nossa. Deus nos dá força para isso, Deus nos capacita para isso, mas nós temos que dizer não para o pecado. A Bíblia diz: eis que o pecado bate a porta todos os dias, cumpre a vós resistir e dizer não. Deus falou isso para Caim lá no Jardim do Éden. O pecado está à porta e bate. Cumpre a você resistir. Cumpre a você dizer não para ele. Então, irmãos, eu tenho que querer, eu tenho que decidir, eu tenho que optar. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vou abrir mão do pecado, eu vou abrir mão das práticas pecaminosas, eu vou abrir mão daquilo que me afasta de Deus, eu vou viver aquilo que Deus quer para mim. Lá em Isaías a Bíblia diz assim, ó, se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra. E quando a gente prega esse versículo, todo mundo levanta a mão e diz eu quero. Mas o querer aqui, irmãos, não é simplesmente dizer eu quero. O querer aqui é dizer com atitudes. Se quiseres e ouvires, ou seja, se praticar a palavra, se viver a palavra, você comerás o melhor dessa terra. Isso é que Isaías estava dizendo. Se você ouvir e praticar a palavra, você comerá o melhor dessa terra. Então não seja somente um ouvinte, mas seja um praticante da palavra. E seja muito abençoado em nome de Jesus, vivendo na prática da palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai trazer vida para a nossa vida, que vai trazer salvação, que vai trazer prosperidade. É essa palavra que nesses momentos de dificuldade vai trazer paz ao nosso coração. Falava aqui antes de pregar, com os irmãos que estão aqui, né? Eu dizia o seguinte, olha, tem muita gente que está em pânico com essa doença. Tem muita gente que está em pânico com esse vírus. Tem muita gente que está desesperado. E isso tem acontecido por quê? Porque as pessoas não estão ouvindo e praticando a palavra. Porque quando ouvimos e praticamos essa palavra, nós confiamos em Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela traz vida no nosso coração. Ela traz cura no nosso coração. Então receba a paz de Deus através da palavra, meu irmão. Receba em nome de Jesus as bênçãos prometidas na palavra de Deus através da prática dessa palavra. E tenha uma vida muito abençoada em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, eu quero declarar sobre a sua vida, você que está aí do outro lado aí do celular, do computador, da televisão, você que está aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda sorte de bênçãos, seja um ouvinte da palavra, seja um praticante da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus e nunca deixe de se alimentar dessa palavra de Deus, em nome de Jesus.